Bem-vindos aos vídeos sobre econometria. Eu sou o José Jorge. Neste vídeo vamos relacionar econometria com inteligência artificial. Inteligência artificial é provavelmente uma das expressões mais utilizadas atualmente. Mas o que significa exatamente inteligência artificial? De uma forma muito ampla, inteligência artificial refere-se à construção de sistemas capazes de realizar tarefas que associamos à inteligência humana. Reconhecer imagens, compreender linguagem, resolver problemas ou tomar decisões. Mas grande parte da inteligência artificial que utilizamos atualmente pertence a uma área mais específica, o machine learning ou aprendizagem automática. E existe uma ideia muito simples que nos ajuda a compreender o machine learning: encontrar padrões nos dados para fazer previsões. Curiosamente, esta não era a ideia inicial da inteligência artificial. Em 1956, realizou-se nos Estados Unidos o famoso Dartmouth Workshop, normalmente considerado um dos acontecimentos fundadores da inteligência artificial. Uma das grandes ambições dos investigadores era reproduzir o raciocínio humano através de regras. Se conseguíssemos formalizar as regras do raciocínio, talvez conseguíssemos programar uma máquina para raciocinar. Esta abordagem ficou conhecida como inteligência artificial simbólica. O programador introduzia explicitamente regras e a máquina aplicava essas regras aos problemas. Mas esta abordagem encontrou enormes dificuldades. O mundo é demasiado complexo para conseguirmos escrever antecipadamente todas as regras necessárias. O machine learning segue uma filosofia bastante diferente. Em vez de ensinarmos explicitamente todas as regras à máquina, damos-lhe dados e deixamos que o algoritmo encontre padrões nesses dados. Podemos compreender este processo recorrendo a uma analogia com a econometria. Imaginemos que temos informação sobre o rendimento e o consumo das famílias entre 2000 e 2020. Vamos chamar-lhe conjunto de dados A. Podemos utilizar esses dados para estimar uma relação entre o rendimento e o consumo. Depois chega o ano 2021. Conhecemos o rendimento de uma família, mas não conhecemos o seu consumo. Esta nova observação pertence ao conjunto de dados B. Utilizamos então a relação que aprendemos no conjunto de dados A para prever o consumo do conjunto de dados B. Este é o princípio básico da previsão econométrica. O machine learning funciona de forma conceptualmente semelhante. Primeiro temos dados de treino, o algoritmo aprende padrões nesses dados, depois recebe novos dados e utiliza os padrões aprendidos para fazer previsões. Esta lógica ajuda-nos a perceber modelos como o ChatGPT. Até 2017, a inteligência artificial era sobretudo uma espécie de ciência de tarefas. Construíam-se sistemas para realizar tarefas muito específicas. Entretanto, surgiram os Large Language Models, ou LLMs, como o ChatGPT. Um LLM foi treinado utilizando enormes quantidades de texto disponível na internet. Durante o treino, o modelo aprende relações estatísticas entre palavras, expressões, frases e conceitos. Depois, nós escrevemos uma prompt. O modelo utiliza o texto que recebeu da prompt e os padrões aprendidos durante o treino para prever uma continuação plausível. De uma forma muito simplificada, um LLM é uma extraordinária máquina de previsão da continuação de uma sequência. Mas como consegue fazer previsões tão sofisticadas? Aqui aparece uma inovação fundamental. Em 2017, investigadores da Google publicaram um artigo que viria a tornar-se histórico: Attention is all you need. Nesse artigo foi apresentada a arquitetura Transformer. A ideia subjacente pode ser explicada intuitivamente. Quando uma pessoa lê uma frase, não atribui a mesma importância a todas as palavras.
Para interpretar uma palavra, presta particular atenção às outras palavras que são relevantes para compreender o seu significado. O Transformer procura fazer algo semelhante. Para cada elemento de uma sequência, o mecanismo calcula quais os outros elementos da sequência que são particularmente relevantes. Isto permite ao modelo captar relações entre elementos que podem estar bastante afastados no texto e permite também processar muita informação em paralelo. Esta arquitetura tornou possível treinar modelos extremamente grandes utilizando quantidades gigantescas de texto. Foi uma das inovações fundamentais por detrás da atual geração de modelos de linguagem. Um modelo pode ser extraordinariamente bom a encontrar padrões e a fazer previsões sem compreender necessariamente os mecanismos causais que geram esses padrões. Imagine-se que observamos repetidamente que A acontece, pouco depois acontece B. Um algoritmo pode aprender que A é um excelente previsor de B, mas isso não demonstra que A causa B. Pode existir uma terceira variável C que causa simultaneamente A e B. A causalidade pode funcionar de B para A e não de A para B. Ou a correlação pode simplesmente refletir a forma como os dados foram gerados. Esta distinção é especialmente importante quando queremos intervir. Prever o comportamento de um consumidor é uma coisa. Saber como alterar esse comportamento é outra. Apesar desta limitação, a previsão tem um enorme valor económico. Na realidade, muitas decisões empresariais são essencialmente problemas de previsão. Quanto vamos vender amanhã? Qual será a procura no próximo mês? Que clientes deixarão de utilizar o nosso serviço? Qual é a probabilidade de um cliente não pagar um empréstimo? Que produto devemos recomendar? Que anúncio devemos mostrar? Considere-se um exemplo simples. Imagine-se uma empresa chinesa que vende roupa através da internet. A empresa analisa milhões de transações e descobre que os clientes do Porto compram roupa azul com uma frequência particularmente elevada. Para a empresa, esta correlação pode ser extremamente útil. Quando um utilizador do Porto visita o site, o algoritmo pode mostrar-lhe a roupa azul. A empresa nem sequer precisa de perceber porquê. Talvez exista uma explicação relacionada com o futebol, talvez não. Do ponto de vista da empresa, se a relação permitir prever compras, já pode ter valor económico. É uma diferença importante relativamente a muitos problemas de política económica. Uma empresa pode ganhar dinheiro com uma correlação útil. Um decisor político que pretende alterar um resultado precisa frequentemente de conhecer a causalidade. Existe, no entanto, outro problema importante. Um modelo de inteligência artificial aprende a partir dos dados que recebe. E aqui existe uma regra muito antiga da estatística e da econometria. A qualidade dos resultados depende da qualidade dos dados. Se o conjunto de dados A contém muito ruído, erros ou enviesamentos, o modelo aprenderá também com esses problemas. E isso afetará as previsões do conjunto de dados B. Os LLM enfrentam este problema numa escala gigantesca. Grande parte da informação disponível na internet é excelente, mas existe também informação incorreta, contraditória, desatualizada ou simplesmente falsa. Um modelo pode aprender padrões presentes nesses dados sem possuir um mecanismo infalível que lhe diga esta fonte é verdadeira e aquela é falsa. É uma das razões pelas quais os modelos de linguagem podem produzir respostas muito convincentes que, ocasionalmente, estão erradas. Existe uma estratégia muito simples para lidar com este problema: reduzir o ruído nos dados fornecidos ao modelo. Em vez de pedir ao modelo que responda recorrendo indiscriminadamente a tudo aquilo que aprendeu, podemos restringir as fontes. Por exemplo, podemos fornecer um conjunto específico de artigos científicos, relatórios ou documentos e pedir ao modelo que trabalhe apenas com essas fontes. Ferramentas como o ChatGPT ou o Notebook LM permitem precisamente trabalhar com conjuntos delimitados de documentos. Existe aqui uma analogia interessante com a econometria. Mais dados nem sempre significam necessariamente melhores dados.
Por vezes, uma amostra menor, cuidadosamente selecionada e de elevada qualidade, permite obter conclusões mais credíveis do que uma enorme quantidade de observações com muito ruído. Uma última lição é que não devemos usar a inteligência artificial sem avaliar criticamente os seus resultados. Como vimos, grande parte da inteligência artificial baseia-se em previsão, e uma previsão pode estar errada. Por isso, é importante haver sempre alguém a avaliar se a resposta que recebemos faz sentido. Dou um exemplo muito simples. Um casal amigo meu decidiu ir esquiar com os amigos nas Astúrias. Procuraram no Google Maps a povoação onde ficava o hotel, Parraras, e seguiram as indicações do GPS. Por volta da meia-noite, quando chegaram a Madrid, telefonaram aos amigos. E foi aí que descobriram o problema. Há mais do que uma povoação chamada Pajares em Espanha. O GPS tinha escolhido a povoação errada. Tinham seguido corretamente as indicações, mas as indicações estavam erradas. Com a inteligência artificial pode acontecer exatamente a mesma coisa. A inteligência artificial pode dar-vos uma resposta que parece perfeitamente convincente e, mesmo assim, estar errada. Por isso, a mensagem final é simples. Usem a inteligência artificial, mas não deixem de pensar. A inteligência artificial pode ajudar-nos a chegar a uma resposta, cabe-nos a nós avaliar se essa resposta faz sentido. Podemos agora juntar as peças. A inteligência artificial moderna é, em grande medida, uma extraordinária tecnologia de reconhecimento de padrões e previsão. O Machine Learning aprende relações a partir de dados. Os LLM aprendem padrões a partir de enormes quantidades de texto. Mas devemos evitar confundir três conceitos diferentes: correlação, previsão e causalidade. Uma correlação pode permitir uma excelente previsão. Uma excelente previsão pode ter enorme valor económico, mas nenhuma das duas demonstra, por si só, causalidade. Por isso, a inteligência artificial e a econometria são simultaneamente próximas e diferentes. Ambas aprendem com os dados, ambas procuram encontrar padrões, ambas podem fazer previsões. Mas a econometria moderna desenvolveu uma preocupação particularmente forte com uma pergunta adicional: qual é o mecanismo que produz aquilo que observamos? Ou, de uma forma ainda mais simples, o que acontecerá se eu mudar alguma coisa? E esta distinção entre prever o mundo e compreender como podemos alterá-lo será cada vez mais importante à medida que a inteligência artificial se torna parte das decisões das empresas, dos governos e das nossas próprias decisões. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.